no meio da Segunda Guerra Mundial, enquanto a Irlanda neutra fazia de tudo para se manter fora do conflito global. Os planejadores militares alemães em Berlim estavam secretamente compilando um enorme arquivo ultra-secreto que mapeava cada centímetro do interior da Irlanda. Não era uma coleção de relatórios vagos de inteligência, mas um manual de invasão detalhado em 5 volumes, completo com fotos de praias locais, mapas de ruas de pequenas cidades e até mesmo os nomes e endereços residenciais dos donos de oficinas locais, conhecido como Operação Verde ou Unternehmen Grün. Esse plano foi elaborado para trazer a máquina de guerra de Hitler para as praias de um país que havia se declarado oficialmente neutro. É um dos capítulos mais negligenciados da Segunda Guerra Mundial, revelando o quão perto a Irlanda chegou de ser arrastada para o centro do conflito e como a postura pacífica de uma nação não significava absolutamente nada aos olhos do alto comando alemão. Para entender por que a Alemanha estava de olho na Irlanda em primeiro lugar, precisamos voltar ao verão de 1940. Nesse momento, a guerra estava indo incrivelmente bem para a Alemanha nazista. Eles acabaram de varrer a França em questão de semanas, deixando as forças armadas britânicas devastado e forçado a recuar pelo Canal da Mancha. A Grã-Bretanha estava sozinha, e Adolf Hitler se preparava para o que esperava ser o golpe final. Ele ordenou que seus generais elaborassem planos para uma grande invasão anfíbia da Grã-Bretanha, que recebeu o codinome Operação Leão Marinho. Mas invadir a Grã-Bretanha seria uma tarefa incrivelmente difícil. A Marinha Real Britânica ainda era a força naval mais poderosa do mundo, e a Força Aérea Real estava pronta para lutar até a morte para proteger seus céus. Os alemães sabiam que precisavam de toda a vantagem possível para fazer da Operação Leão Marinho um sucesso. Por isso, a Irlanda torna-se peça importante no tabuleiro. A Irlanda estava em uma posição bastante singular e difícil durante esse período. O país conquistara recentemente a independência do Reino Unido após séculos de conflito, e as marcas da Guerra de Independência da Irlanda e da Guerra Civil ainda eram recentes. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, o líder irlandês, Eamon de Valera, declarou que a Irlanda permaneceria estritamente neutra. Na Irlanda, esse período de guerra ficou conhecido como a Emergência. De Valera sabia que escolher um lado poderia facilmente dividir a jovem nação. Se unisse aos aliados, estaria se aliando à Grã-Bretanha, que muitos nacionalistas irlandeses ainda ressentiam profundamente. Se ele se juntasse ao eixo, atrairia toda a fúria das forças armadas britânicas logo ao lado. Portanto, a neutralidade era o único caminho lógico. Mas ser neutra não garantia a segurança da Irlanda. Aliados e alemães viam o país como um importante ativo estratégico. Para os britânicos, a Irlanda servia como um escudo protetor no flanco oeste britânico. Se os alemães ocupassem a Irlanda, poderiam instalar campos de aviação, sobrevoar o norte da Grã-Bretanha com bombardeiros e usar os portos irlandeses de águas profundas para abastecer submarinos no Atlântico. Isso permitiria aos submarinos alemães cortar totalmente as rotas do Atlântico que mantinham a Grã-Bretanha abastecida com alimentos e suprimentos militares dos Estados Unidos e do Canadá. Para os alemães, a Irlanda poderia servir como porta dos fundos para a Grã-Bretanha. Se desembarcassem tropas lá, forçariam os britânicos a dividir o exército e lutar em duas frentes. Essa realidade estratégica foi o que levou à criação da Operação Verde. O plano não foi ordenado por Adolf Hitler, mas surgiu dos departamentos de planejamento militar na Alemanha. Acredita-se que a ideia inicial veio do marechal de campo Feder von Bock, comandante do Grupo de Exércitos B da Alemanha. Ele comandava a operação no oeste da planejada invasão à Grã-Bretanha e percebeu que atacar a Irlanda apoiaria seu ataque principal. Para elaborar o plano, o alto comando alemão contou com um oficial conhecido apenas como Hagel. Ainda não sabemos a verdadeira identidade desse homem, mas ele foi o cérebro por trás da estratégia de invasão. Uma vez que o conceito foi aprovado, a tarefa de preparar e posteriormente executar a invasão foi entregue ao general Leonhard Kaulitz. Kaulitz era um líder militar experiente. Com ele, a equipe de planejamento alemã trabalhou com uma velocidade incrível.
Eles começaram a trabalhar no plano do início a meados de 1940 e já tinham tudo pronto em agosto. 32 cópias da Operação Verde foram impressas, marcadas como ultra-secretas e distribuídas ao alto comando alemão. O pacote de instruções da Operação Verde foi dividido em 5 volumes. Um dos principais documentos era o livreto Dados Geográficos Militares sobre a Irlanda. Era um guia de 75 páginas criado para fornecer aos oficiais alemães tudo o que precisavam saber sobre o país a ser ocupado. Ele detalhava o tamanho da Irlanda, sua fronteira com a Irlanda do Norte, história, clima, até mesmo a vegetação local e o tempo. O livreto incluía 17 páginas de esboços feitos à mão de mais de 200 cidades e vilarejos irlandeses, com traduções para ajudar soldados alemães a navegar pelas estradas locais. Ele vinha acompanhado de mais de 100 fotografias e mapas de 25 cidades-chave, listando endereços precisos de oficinas locais para que o exército invasor soubesse onde encontrar gasolina e ferramentas. Nos anos seguintes, com a invasão da Grã-Bretanha adiada, os planejadores alemães mantiveram os arquivos atualizados e, em outubro de 1941, imprimiram uma segunda versão. Também pesquisaram bastante sobre marés, formação geológica e as melhores rotas para viajar. Em 1942, a Força Aérea Alemã incluiu fotos de espionagem em alta altitude, permitindo ver casas e árvores individuais nas praias previstas para o desembarque. Mas, mesmo que o plano fosse incrivelmente detalhado, ele tinha alguns grandes erros. Como Hitler havia proibido a agência de inteligência alemã de fazer trabalhos de espionagem em solo britânico nos anos que antecederam a guerra, os planejadores tiveram que confiar em informações públicas. Isso significava que alguns dos dados deles estavam completamente desatualizados. Por exemplo, os mapas alemães listavam a linha ferroviária de Galway a Clifden como totalmente funcional, pronta para transportar tropas alemãs. Mas o governo irlandês, na verdade, a havia fechado em 1935. Os alemães também escreveram que a Irlanda tinha uma excelente rede de estradas para movimentar um exército invasor, o que era um grande exagero sobre o estado das estradas rurais irlandesas em 1940. Mas havia uma área em que os alemães tinham inteligência perfeita e essa era a Clusha, usina hidrelétrica de Clusha, no rio Shannon, uma enorme usina hidrelétrica, o orgulho da Irlanda que fornecia eletricidade para a maior parte do país. Porque essa central havia sido construída na década de 1920 por uma empresa alemã, a Siemens. A conexão permitiu que os militares alemães tivessem acesso a plantas de engenharia completas da usina, tornando-a um dos alvos mais detalhadamente mapeados em todo o plano de invasão. Sempre houve muita conversa e confusão sobre o envolvimento do exército republicano irlandês nesse plano. Muitos presumiram que o IRA colaborava com os alemães para planejar a invasão, mas registros históricos mostram que isso não é verdade. A Operação Verde foi criada só por oficiais alemães, sem ajuda do IRA. O plano alemão nem menciona o IRA em suas estimativas militares. Eles estavam focados principalmente em cálculos militares padrão e não queriam depender de um grupo de, eu diria, militantes clandestinos. Em 1942, o governo irlandês realmente conseguiu colocar as mãos em uma cópia da Operação Verde. Os militares britânicos conseguiram uma cópia e a repassaram para a inteligência militar irlandesa. Os oficiais irlandeses traduziram rapidamente os documentos e, ao descobrirem os planos detalhados da Alemanha para invadir o país, isso alertou o governo irlandês. Isso os obrigou a colaborar secretamente com os aliados. Oficiais irlandeses e britânicos realizaram reuniões secretas para coordenar a defesa, e o governo irlandês permitiu que alguns de seus soldados cruzassem a fronteira para receber treinamento de forças especiais do exército britânico. Isso foi mantido altamente confidencial, pois o público irlandês se indignaria ao saber que seu governo neutro e independente treinava com os britânicos, mas sabiam que era necessário proteger o país a qualquer custo. Todos sabemos que essa invasão não ocorreu, e veremos isso em breve, mas e se tivessem dado a ordem para iniciar a invasão, como ela seria de fato? A onda inicial da invasão estava planejada para ser lançada a partir dos portos franceses de Lorient, Saint-Nazaire e Nantes. O alvo era um trecho de 85 milhas da costa sul da Irlanda, especificamente entre Wexford e Dungarvan.
A onda inicial consistiria de cerca de 3.900 soldados altamente treinados, incluindo artilharia, comandos, batalhões de infantaria motorizada, um batalhão de construção de pontes e algumas companhias antiaéreas. Eles queriam capturar os portos e avançar lutando para o interior. Assim que alcançassem cerca de 30 milhas, eles queriam estabelecer uma linha defensiva sólida indo de Gorey, na estrada principal para Dublin, atravessando o topo do Monte Leinster, passando por Thomastown e terminando em Clonmel. Essa linha protegeria a zona de desembarque de contra-ataques. Após garantir a cabeça de praia, os alemães planejavam trazer 3 divisões, cerca de 50.000 soldados, para ocupar e avançar ainda mais pela ilha. Os planejadores alemães analisaram vários possíveis pontos de desembarque ao longo da costa, incluindo o estuário do Shannon, a Baía de Galway, a Baía de Donegal e alguns outros. Eles escolheram Wexford e Waterford como principais alvos por estarem mais perto de suas bases na França. O maior desafio da Operação Verde era a logística para levar as tropas. É por isso que o grande almirante Erich Raeder, o chefe da marinha alemã, supostamente odiava o plano. Ele destacou que a marinha alemã não tinha navios suficientes para invadir a Irlanda e a Grã-Bretanha ao mesmo tempo. Para a invasão da Irlanda, os alemães só podiam contar com 2 navios a vapor e 3 pequenas embarcações costeiras. Para piorar, esses lentos navios de transporte teriam que contornar a ponta sudoeste da Inglaterra, ficando ao alcance direto da Marinha Real Britânica e da Força Aérea Britânica. Os planejadores alemães sabiam do grande perigo da rota e, por isso, mandaram armar todas as embarcações da invasão com canhões antiaéreos. Se eles tivessem, de alguma forma, ido contra todas as probabilidades e invadido a Irlanda com sucesso, isso provavelmente teria mudado completamente o curso da Segunda Guerra Mundial. A ocupação alemã da Irlanda seria um pesadelo para a Grã-Bretanha. Os militares teriam sido forçados a dividir suas forças, enviando milhares de tropas à Irlanda do Norte para proteger a fronteira e o flanco oeste. Isso teria desviado recursos desesperadamente necessários da defesa do Canal da Mancha. Mas, realisticamente, eles provavelmente teriam deixado a Irlanda do Norte cair e ficariam completamente isolados dentro da ilha da Grã-Bretanha, cercados por todos os lados pelo inimigo. Com tropas alemãs na Irlanda, a Luftwaffe teria estabelecido bases aéreas irlandesas. Eles permitiriam ataques aéreos devastadores às cidades industriais do norte da Grã-Bretanha, Escócia e País de Gales, antes fora do alcance dos bombardeiros alemães. Isso também teria mudado a batalha pelo Atlântico. Submarinos alemães teriam usado portos de águas profundas da Irlanda para reabastecer e receber suprimentos, permitindo caçar navios aliados mais longe no oceano. Isso teria sufocado o abastecimento britânico, podendo forçar sua rendição pela fome e falta de combustível. Isso teria impedido a chegada de suprimentos e tropas dos Estados Unidos durante a guerra. Para o povo irlandês, seria uma tragédia. Apesar de alguns irlandeses terem sentimentos anti-britânicos e acreditarem que uma vitória alemã poderia unir a ilha, logo teriam percebido que a vida sob ocupação nazista era brutal. Os planos alemães não detalhavam como governariam a ilha, mas é provável que apenas prendessem e detivessem líderes políticos locais. A Irlanda teria sido transformada de um país neutro e tranquilo em uma zona de guerra brutal, com civis irlandeses presos no meio do conflito. Mas então, por que a Operação Verde nunca chegou a acontecer? O principal motivo é que o plano era altamente irrealista, e a liderança militar alemã sabia disso. O grão-almirante Gaider sabia que, sem uma marinha forte para apoiar as linhas de suprimento, tropas alemãs na Irlanda ficariam isoladas e teriam que sobreviver sozinhas. Ele alertou que a marinha britânica isolaria rapidamente a ilha e as tropas alemãs sofreriam um forte contra-ataque. Ele achava que toda a operação acabaria em um grande desastre, parecido com a retirada dos aliados em Dunkerque. Por causa desses enormes riscos, o general Kaulitz e sua equipe basicamente engavetaram os planos, no final de 1940. Muitos historiadores acreditam que a Operação Verde provavelmente nunca foi planejada para execução, sendo criada como um grande blefe. O alto comando alemão queria espalhar rumores de invasão à Irlanda para assustar os britânicos e obrigá-los a manter muitas tropas no oeste, longe do Canal da Mancha. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Acho que nunca vamos descobrir. No fim das contas,
O destino da Operação Verde estava diretamente ligado ao desenrolar da guerra como um todo. Após a Luftwaffe falhar em destruir a Força Aérea Real na Batalha da Grã-Bretanha, a invasão principal da Grã-Bretanha foi adiada. Quando Hitler decidiu atacar a União Soviética em junho de 1941, os planos de invadir a Grã-Bretanha ou a Irlanda foram definitivamente arquivados. Em 1943, a invasão da Grã-Bretanha foi oficialmente cancelada e a Operação Verde se tornou nada mais do que uma pasta esquecida em um arquivo militar. Um lembrete de quão perto uma nação neutra esteve de ser arrastada para o centro do conflito global.